turbilhão mental, da agitação emocional. Deus está te dizendo: pare, sente-se, deite-se. Eu preparei um lugar de descanso para você mesmo, em meio ao caos. Davi continua: refrigera a minha alma. Essa é a ação do pastor no interior. Ele refrigera, ele renova, e isso acontece quando você escolhe parar e confiar. Mesmo quando o cenário muda, a confiança permanece. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi não diz que o vale vai desaparecer, ele diz que no vale há companhia, e isso muda tudo. Você pode dormir hoje, atravessando um vale, pode estar cercado por sombras, incertezas, dores, mas se o Senhor está com você, o vale não te vence. A presença dele transforma o vale em passagem, e não em morada. E no final do salmo a promessa é ainda mais profunda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a certeza que embala o descanso do justo Deus. Não apenas está com você agora, ele estará todos os dias. Você pode deitar hoje e dizer: a bondade está aqui, a misericórdia está aqui, e o pastor cuida de mim. O Salmo 23 é uma oração perfeita para ser feita todas as noites. Declare-o, medite nele, sinta cada palavra, não como uma repetição automática, mas como um diálogo com o pastor da sua alma. No próximo bloco vamos voltar ao mar da Galileia, onde Jesus, mesmo em meio à tempestade, dormiu tranquilamente em um barco. Você vai descobrir por que o sono de Jesus no meio do caos é um modelo de confiança sobrenatural que você também pode viver. Agora, com fé e confiança, comente: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa frase é sua âncora espiritual nesta noite. E se esta palavra falou com seu coração, clique em gostei assim. Mais pessoas serão conduzidas aos verdes pastos da paz divina através deste conteúdo. O sono de Jesus no barco. É impressionante pensar que no meio de uma tempestade violenta, com o barco sendo lançado de um lado para o outro pelas ondas, os discípulos em pânico, Jesus dormia. Sim, o Filho de Deus dormia profundamente em meio ao caos. Esse momento, registrado em Marcos 4, 35, 41, é mais do que uma cena curiosa. É uma lição poderosa sobre o tipo de descanso que só a confiança plena em Deus pode produzir. Enquanto os discípulos lutavam para manter o barco à tona, sentindo-se à beira do naufrágio, eles se perguntavam: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam assustados, dominados pelo medo, certos de que iriam morrer. E Jesus, sereno, levanta-se e diz: cala-te, aquieta-te. E imediatamente o mar se acalma. Mas antes disso, ele pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui está um confronto direto: a ansiedade dos discípulos versus a fé de Jesus. O sono de Jesus não era descuido, era confiança absoluta no Pai. Ele sabia que estava no centro da vontade de Deus, sabia que nenhuma tempestade tinha poder sobre ele, sabia que o barco que carrega a presença do Salvador não afunda. Agora pense em você. Quantas tempestades você enfrentou neste último mês? Quantas noites mal dormidas, pensamentos acelerados, medo do futuro, dores no corpo provocadas por uma alma inquieta? E quantas vezes, mesmo sabendo que Jesus está contigo, você perguntou: Senhor, o Senhor não está vendo o que estou passando? A resposta está nesta cena. Jesus está no barco, e se ele está, você pode dormir também. Você não precisa mais tentar controlar os ventos, não precisa mais remar com desespero. O que você precisa é confiar que ele está presente mesmo quando parece que ele está dormindo. Ele está no controle. O silêncio de Jesus não é ausência, é prova de que a tempestade não vai te vencer. Essa passagem nos ensina que é possível ter paz antes do milagre. Os discípulos só descansaram depois que o mar se acalmou. Mas Jesus já estava em paz antes, porque seu descanso não dependia do ambiente externo, dependia da sua fé no Pai.
E aqui está um segredo que pode mudar sua noite. Você pode escolher dormir como Jesus dormiu, mesmo com a tempestade ainda rugindo lá fora, porque a paz verdadeira não é a ausência de problemas. É a certeza de que o Deus que criou os mares está contigo dentro do barco. Hoje, ao deitar, ore assim: Senhor, eu confio em Ti mesmo com o vento soprando, mesmo com as ondas batendo. Eu sei que Tu estás comigo. Eu escolho descansar em Ti. Você não está sozinho. O céu não te abandonou. E mesmo que seus olhos vejam caos, a presença de Jesus garante que você não vai naufragar. No próximo bloco, vamos refletir sobre um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Jó, mesmo no meio da calamidade, nos ensina como descansar na soberania de Deus quando a vida parece desmoronar. Jó e a confiança mesmo no caos. Poucos nomes na Bíblia carregam tanto peso, quando falamos de sofrimento, quanto o nome Jó. Um homem íntegro, temente a Deus, justo, e ainda assim atingido por uma sequência de tragédias que tiraria qualquer um do eixo. Perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, e por fim ficou cercado por amigos que mais o acusavam do que o consolavam. No entanto, em meio a tudo isso, Jó não perdeu algo que muitos perdem ao sofrer a confiança. Em Jó 1:21, logo após receber a notícia de que todos os seus filhos haviam morrido, ele declarou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é frieza, é fé, é a prova de que há um lugar de confiança tão profundo em Deus, que nem mesmo o pior dos dias consegue apagar. É possível descansar mesmo quando tudo ao redor grita caos. Mas vamos ser honestos. Jó sofreu, chorou, se questionou. Teve noites escuras, solitárias, silenciosas. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejou desaparecer, e ainda assim, não amaldiçoou a Deus, não desistiu da fé. Esse é um retrato do verdadeiro descanso espiritual. Não é a ausência de dor, é a presença de fidelidade, mesmo quando a dor está presente. Jó nos ensina que por mais intensa que seja a tempestade, ela não tem poder para arrancar da alma aquilo que foi plantado pelo próprio Deus. A confiança que ele demonstrou nasceu de uma vida dedicada à intimidade com o Senhor, algo que se constrói aos poucos em cada oração feita antes de dormir, em cada rendição sincera, em cada lágrima derramada aos pés do Criador. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, Jó diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa declaração é um farol em meio ao nevoeiro. É a certeza de que, ainda que tudo pareça perdido, o Redentor está vivo e se levantará a seu favor. Você pode dormir com essa convicção hoje. Jesus vive e ele não te abandonou. Jó termina sua jornada dizendo a famosa frase: Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ou seja, a dor levou Jó a um novo nível de intimidade com Deus. A tempestade o transformou o sofrimento, o santificou a dor, o aprofundou. E o que Deus fez? Restaurou tudo, deu em dobro, abençoou seus últimos dias, mais do que os primeiros. Mas a chave da vitória não foi a restituição, foi a fé inabalável no meio do caos. Hoje talvez você se sinta como Jó, perdendo coisas, sem respostas em meio à escuridão. Mas se você mantiver sua confiança, se continuar orando, adorando, descansando na soberania de Deus, o seu Redentor também se levantará por você. No próximo bloco vamos mergulhar na oração mais conhecida de todos os tempos, o Pai Nosso. Você vai descobrir como essa oração feita antes de dormir se torna um escudo contra os ataques da ansiedade e uma chave de acesso à paz de Deus. Agora escreva com fé nos comentários: Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a sua bandeira de resistência, sua confissão diante das perdas, sua paz em meio ao caos. E clique em gostei para que esta mensagem alcance outras almas de Jó, que hoje estão lutando para não perder a fé.
A oração do Pai Nosso como escudo noturno. Entre todas as orações ensinadas por Jesus, nenhuma é tão completa, tão profunda e tão poderosa quanto o Pai Nosso. Ela é mais do que uma prece. É um modelo espiritual de como devemos nos posicionar diante de Deus, e especialmente à noite, quando a mente inquieta insiste em não parar, quando o coração se enche de preocupações, medos e pensamentos confusos. Essa oração se torna um verdadeiro escudo contra a ansiedade e a opressão espiritual. Em Mateus 6, 9 e 13, Jesus ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos destrinchar essa oração como um mapa para a paz noturna. Pai nosso que estás nos céus, antes de qualquer coisa, Jesus nos convida a lembrar quem é Deus. Para nós não é um juiz distante, nem um senhor impessoal. É Pai, é próximo, é amoroso. Ao declarar isso antes de dormir, você está reafirmando: eu não estou sozinho. Nesta noite eu tenho um Pai que cuida de mim. Santificado seja o teu nome. Aqui você tira os olhos do problema e os coloca no caráter de Deus. É um ato de adoração, mesmo quando o dia foi difícil, é dizer: Senhor, tu continuas santo, bom e fiel, apesar do que meus olhos veem. Venha o teu reino. Você declara que mesmo no seu quarto, na sua cama, no silêncio da noite, o reino de Deus pode se manifestar. Isso significa que paz, justiça e alegria no Espírito Santo podem tomar conta do seu coração agora mesmo. Seja feita a tua vontade. É uma entrega. É como dizer: Pai, eu queria que tudo fosse diferente, mas eu escolho confiar na tua vontade. Me rendo, e a alma que se rende descansa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é a oração do suficiente. Você está dizendo: Senhor, eu não quero carregar o peso do amanhã. Me sustenta hoje, cuida de mim esta noite. Essa confiança no cuidado diário de Deus quebra a ansiedade pela manhã, que ainda nem chegou. Perdoa-nos assim como perdoamos antes de dormir. É essencial esvaziar o coração do peso do rancor. Muitos não descansam porque dormem com a alma cheia de mágoa. Essa parte da oração liberta, purifica, limpa o interior. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É proteção. É um pedido para que Deus guarde sua mente dos ataques espirituais durante o sono, dos pesadelos, das inquietações. É clamar: Senhor, cerca minha noite com teu cuidado, me livra de todo mal visível e invisível. E tudo isso termina com a exaltação, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Uma oração que começa com intimidade e termina com soberania. Orar o Pai Nosso antes de dormir não é uma repetição vazia, é um posicionamento, é uma entrega, é uma declaração de fé, é um escudo. Quando feita com sinceridade, essa oração cria um ambiente espiritual. No quarto, ela transforma o lugar do cansaço em território sagrado, transforma a mente agitada em campo de paz, transforma a noite escura em espaço de confiança. Hoje, antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com calma, sinta cada palavra, e enquanto orar, creia: anjos se posicionam. O céu se abre e a paz de Deus desce. No próximo bloco vamos conhecer o cântico de um homem idoso que segurou em seus braços o cumprimento de uma promessa. Simeão no templo nos ensina que quando reconhecemos Jesus, podemos descansar em paz até na hora da morte. O cântico de Simeão agora. Senhor, despede em paz. Ele já era velho. Seus olhos cansados haviam visto muitas coisas. O passar das estações, os conflitos do mundo, os altos e baixos da vida. Mas havia uma promessa que sustentava o seu coração. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Esse era Simeão, um homem justo e piedoso, que aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Lucas 2, 25. Um dia, guiado por esse mesmo Espírito, Simeão entra no templo e vê um bebê nos braços de Maria, aparentemente mais um entre tantos, mas não para ele. Simeão reconhece ele, sente ele sabe ali, está o Messias. Então ele pega o menino nos braços, ergue os olhos ao céu e diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 29, 30. Essas palavras são mais do que um cântico, são uma oração de realização. Simeão não estava apenas pronto para morrer, ele estava em paz, não porque tudo em sua vida tinha sido perfeito, mas porque ele havia visto Jesus. Essa é uma das lições mais profundas sobre descanso que a Bíblia nos dá. A verdadeira paz não está em ter tudo resolvido, está em reconhecer a presença de Jesus. Simeão não viu o ministério de Jesus, não presenciou milagres, não ouviu sermões, mas ver o menino foi o suficiente para acalmar seu coração para sempre. E você, o que está esperando para descansar? Uma resposta, uma cura, um milagre. Hoje Jesus está diante de você, não em forma de criança, mas em palavra viva, em presença real. E como Simeão você pode dizer: Senhor, agora posso descansar, porque te reconheci. Essa é a oração ideal para as noites em que a alma está agitada, buscando sentido, alívio, direção. Quando você vê Jesus mesmo que apenas pela fé tudo muda, a noite escura se transforma em santuário, o cansaço cede lugar à gratidão, o medo recua e a paz se instala. Simeão representa todos aqueles que esperaram por algo por muito tempo, mas não desistiram. Ele não sabia o dia, nem a hora, mas permanecia em oração vigiando, esperando, confiando. E quando a promessa se cumpriu, ele não pediu mais nada, sua alma estava cheia. Hoje o Espírito Santo te convida a fazer a mesma entrega. Senhor, talvez eu ainda não tenha tudo, mas se tenho a Ti, então posso descansar em paz. Às vezes, nossa mente não para, porque achamos que precisamos resolver tudo, mas quando reconhecemos Jesus, até aquilo que falta deixa de nos inquietar. Você pode dormir hoje com essa oração nos lábios. Meus olhos viram a tua salvação, Senhor. Agora posso descansar. Não importa se o milagre ainda não chegou à presença dele, já é suficiente. No próximo bloco vamos caminhar com 2 discípulos desiludidos no caminho de Emaús. Você vai descobrir como Jesus caminha conosco mesmo quando achamos que ele nos abandonou, e como essa presença traz o descanso que precisamos. Agora, com humildade e fé, escreva nos comentários: agora posso descansar, porque vi o Senhor. Essa é a sua confissão de rendição e paz. E se esta palavra tocou seu coração, clique em gostei. Talvez outra alma de Simeão esteja prestes a desistir, e uma simples curtida pode trazer esse conteúdo até ela. Os discípulos no caminho de Emaús. À tarde caía a esperança também. 2 discípulos caminhavam por uma estrada empoeirada, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e rumo a Emaús, mais do que um destino geográfico, um retrato de quem está tentando fugir da dor. Eles falavam entre si confusos, desanimados, decepcionados. Jesus havia morrido, e com ele parecia ter morrido também tudo o que esperavam. Essa cena descrita em Lucas 24, 13, 35 é um retrato fiel de muitos de nós, pessoas que já viram Jesus agir, que já ouviram promessas, que já acreditaram, mas que por alguma razão se viram abatidas pelas circunstâncias. Esses 2 homens não eram incrédulos, eles tinham fé, mas a fé ferida, a fé que ama Jesus, mas que não entende o silêncio dele, a fé que anda cabisbaixa, a fé que quer acreditar, mas está cansada. Enquanto caminhavam, Jesus se aproxima, mas o texto diz: seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Lucas 24, 16. Aqui está um mistério espiritual. Às vezes, Jesus está ao nosso lado caminhando conosco e não conseguimos percebê-lo, porque a dor turva a visão, a decepção fecha os olhos, o medo nos faz esquecer quem ele é.
Jesus pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Eles com tristeza respondem: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Mas era ele mesmo o motivo da conversa que caminhava com eles. Essa história nos ensina algo poderoso. Jesus continua caminhando conosco, mesmo quando não o vemos, mesmo quando achamos que ele nos deixou mesmo. Quando nossos olhos estão turvos pelo cansaço, ele não vai embora. Ele permanece. Ele escuta. Ele explica. Ele revela. E no momento certo, ele se deixa reconhecer. Foi ao partir do pão, no gesto simples da comunhão, que os olhos dele se abriram e o reconheceram. Lucas 24:31. A presença de Jesus mudou tudo tanto, que mesmo sendo noite eles voltaram correndo para Jerusalém. Aquilo que os fazia caminhar para longe, a tristeza agora os impulsiona de volta, o medo se transformou em missão, a dor em testemunho, a decepção em fé renovada. E veja, eles reconheceram Jesus no final do dia, no pôr do sol, na escuridão chegando. Isso nos ensina que nunca é tarde demais para os olhos espirituais se abrirem. Você pode estar assim hoje no caminho cansado, desanimado, sem entender os planos de Deus. Talvez sua oração seja fraca, seu ânimo baixo, mas Jesus está contigo. Você pode não ver, mas Ele está aí. Você pode não sentir, mas Ele está ouvindo. Você pode não entender, mas Ele ainda está te ensinando. Ore hoje, antes de dormir, com essa confiança. Jesus caminha comigo mesmo. Quando eu não te reconhecer, fica perto. E na hora certa, abre meus olhos. E quando você reconhecer mesmo que só com o coração essa noite será diferente, não será apenas uma noite de sono, mas de reencontro. E você se levantará amanhã, com nova força, pronto para voltar ao caminho do propósito. No próximo bloco vamos visitar um salmo que retrata a oração de quem está cercado, pressionado, e ainda assim, consegue dormir em paz. O Salmo 3 vai nos mostrar como o clamor da noite pode silenciar o medo e abrir espaço para o descanso real. Agora, com fé renovada, escreva nos comentários: Jesus está caminhando comigo. Essa frase é sua lembrança para as noites de silêncio. Você não está sozinho. E clique em gostei, para que esta mensagem alcance outros que, como os discípulos a caminho de Emaús, acham que estão sozinhos, mas estão prestes a reconhecer Jesus ao seu lado. A oração de Davi antes de dormir. Salmo 3. Você já se deitou em uma noite em que tudo parecia estar contra você? Já fechou os olhos com o coração apertado, sentindo-se cercado, sem saída, temendo o que poderia acontecer no dia seguinte? Davi também. E foi exatamente nesse cenário que ele escreveu uma das orações mais poderosas da Bíblia, o Salmo 3. Este salmo não nasceu de um momento de celebração, nasceu de uma fuga. Davi estava escapando do próprio filho Absalão, que havia se levantado contra ele em um golpe de estado. Traição, rejeição, injustiça, tudo de uma vez. E mesmo assim, antes de dormir naquela noite escura e perigosa, Davi ora. Ele começa assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Salmo 3:1. Davi não ignora a realidade. Ele não faz orações fantasiosas. Ele fala a verdade para Deus. Ele descreve o que está sentindo. E talvez hoje sua oração precise começar assim: Também, Senhor, está difícil. Estou cercado. Há medo, há dor. Mas o salmo não para por aí. Logo em seguida, Davi muda o foco. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Salmo 3. Aqui está a virada. Davi está sendo atacado, sim, mas ele escolhe lembrar quem Deus é: escudo, glória, sustentador. E é com essa fé que ele ora, e dorme, sim, dorme. Veja o que ele diz no versículo 5. Eu me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Em meio à guerra, ele dormiu, porque sua paz não vinha da ausência de inimigos, mas da presença de Deus. Esse versículo é um convite para você hoje. Não importa quem,
ou o que esteja contra você, você pode declarar: Senhor, eu me deitarei e dormirei, porque tu me sustentarás. Há um descanso reservado para aqueles que oram com sinceridade e confiam com fé, e esse descanso não depende do que está ao redor, mas do que está dentro. Ao final do salmo, Davi afirma: a salvação vem do Senhor. Ele sabe que sua vitória, sua proteção, sua justiça não dependem de suas mãos, mas do agir divino. Por isso, hoje à noite, entregue tudo ao Senhor. Fale com Ele como Davi falou. Admita o medo, reconheça a angústia, e depois lembre-se de quem é o seu Deus. Ore assim: Senhor, eu confio em Ti mesmo cercado. Eu descansarei. Tu me sustentas, Tu me proteges, Tu me salvas. E então deite-se com essa certeza. Se Davi dormiu no meio da guerra, você pode dormir no meio dessa fase também não, porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor já está agindo mesmo enquanto você dorme. No próximo bloco vamos meditar em uma promessa escrita pelo profeta Isaías. Você vai entender como a mente firmada em Deus encontra paz duradoura, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Agora, com fé e ousadia, comente: eu me deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Essa declaração é sua oração noturna, é a sua confissão de paz no meio da guerra. E se esta mensagem tocou seu coração, clique em gostei, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de esperança e descanso. Eu gostei, talvez alguém precise ouvir que é possível dormir mesmo cercado, e essa palavra por sua causa pode chegar até ele. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente humana é um campo de batalha. Ela não se cala quando queremos dormir. Ela revive o que passou, antecipa o que ainda nem chegou, questiona, argumenta, acusa, teme. É por isso que muitas vezes, mesmo cansado, você não consegue descansar. Mas a palavra de Deus oferece um antídoto poderoso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Aqui está um princípio espiritual profundo. A paz verdadeira começa na mente, e ela só permanece onde há firmeza na fé. O profeta Isaías viveu em tempos conturbados, guerras, ameaças, crises, mas ele escreve essa promessa como um sinal de que a estabilidade espiritual não depende da estabilidade exterior, depende de onde está fixada a nossa mente. E essa é uma pergunta que você precisa se fazer agora: no que sua mente está fixada antes de dormir? Nas contas a pagar, nos problemas familiares, nas possibilidades negativas do amanhã, ou nas promessas eternas de Deus? A mente firme em Deus não é uma mente que nega os problemas, é uma mente que os submete à soberania divina. É uma mente que diz: eu vejo o problema, mas escolho crer na promessa. Eu sinto o medo, mas firmo meus pensamentos no amor do Pai. Esse versículo não diz que você terá paz apenas por pensar em Deus por um momento. Ele diz que Deus conservará, ou seja, manterá, sustentará, protegerá a paz naquele que mantém seus pensamentos firmes nele. É como manter a mente firme em Deus através da oração, da leitura da palavra, da adoração, do silêncio diante dele, do ato de, ao deitar, entregar cada pensamento, cada sentimento, cada projeção ao cuidado do Pai. Hoje, antes de dormir, faça isso, diga: Senhor, eu firmo minha mente em Ti, eu escolho Teu nome como refúgio, eu entrego tudo o que me atormenta e decido descansar na Tua paz. A mente que confia, descansa, a alma que entrega repousa, o coração que se rende dorme. E note, Isaías não fala de qualquer tipo de paz. Ele usa a palavra hebraica shalom, que significa mais do que tranquilidade. Shalom é uma paz completa, um bem-estar profundo, uma harmonia espiritual, emocional, física e até relacional. Essa é a paz que está disponível para você agora, não amanhã, não depois do problema resolvido, mas hoje, ao fechar os olhos. No próximo bloco vamos entrar no esconderijo mais seguro do universo,
o lugar onde os filhos de Deus se abrigam das tempestades da alma. O Salmo 91 vai voltar à cena agora como fortaleza permanente de quem vive firmado na presença do Altíssimo. Agora, com confiança, escreva nos comentários: minha mente está firme no Senhor. Essa é sua confissão de fé, sua decisão de não deixar a ansiedade comandar suas noites. E clique em gostei se esta palavra te trouxe paz. Você pode ajudar alguém que hoje vai dormir com a mente em guerra e precisa deste escudo espiritual. O esconderijo do Altíssimo. Não há lugar mais seguro na terra do que o esconderijo do Altíssimo. É um espaço espiritual secreto invisível aos olhos humanos, mas real e acessível pela fé. Ali não entra o medo, não reina a ansiedade, não habita o caos. Ali quem entra descansa. O Salmo 91 já apareceu neste roteiro como escudo, como oração, mas agora ele retorna como morada, como endereço de quem quer viver em paz, não apenas orar por ela. O versículo 1 nos revela: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba o verbo. Habita não é alguém que visita de vez em quando, não é alguém que busca a Deus apenas quando tudo está difícil, é alguém que vive ali, que fez da presença de Deus seu lar, sua base, seu refúgio constante. E o resultado disso, descansará. Mas não um descanso qualquer, é um descanso à sombra do Onipotente, ou seja, sob o cuidado direto do Todo-Poderoso. Esse versículo precisa se tornar uma prática em sua vida, não apenas uma citação decorada, mas uma realidade assumida. Quando você ora antes de dormir, está dizendo: Senhor, eu escolho habitar em Ti. Não estou apenas te buscando para resolver meus problemas. Eu estou me rendendo ao Teu abrigo. O esconderijo do Altíssimo é lugar de paz, e mais, é lugar de silêncio. Ali não é você que luta, é Deus. Ali não é você que precisa controlar tudo. É o Altíssimo que comanda. Por isso você pode dormir, pode fechar os olhos, pode respirar fundo, porque o esconderijo te envolve. É como uma tenda invisível sobre sua casa, como uma nuvem de proteção que envolve seu quarto é real. E quando você decide viver ali, e não apenas passar por ali, as promessas do restante do Salmo 91 se ativam. 1000 cairão ao teu lado, nenhum mal te sucederá aos anjos, dará ordem ao teu respeito, pisarás o leão, e a serpente satisfá-lo-ei, com longura de dias. Mas tudo começa com a decisão de habitar, de dizer: Jesus, Tu és o meu esconderijo, de entender que mesmo no meio do caos, há um lugar onde a paz é permanente, a presença do Senhor. Hoje, ao deitar, ore assim: Altíssimo, me recebe no Teu esconderijo. Eu venho não apenas para pedir, mas para morar, para Te adorar, para descansar. Eu escolho viver na Tua sombra, onde o sol da aflição não me queima e o frio do medo não me paralisa. Esse tipo de oração muda tudo, não apenas sua noite, mas sua vida. No próximo bloco, vamos conhecer o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos assiste nas orações, nos consola nas dores e nos envolve à noite com a paz que só Ele sabe derramar sobre os corações quebrados. Agora, com fé e entrega, comente: o Senhor é o meu esconderijo. Essa frase é uma aliança, uma escolha espiritual. E se você ainda não clicou em gostei, faça isso agora. Essa palavra pode ser o caminho para que outros encontrem abrigo em Deus, por meio de você. O consolo do Espírito Santo. Você já se deitou com o coração tão apertado que não conseguia nem orar? Já sentiu que não havia mais palavras, que a dor era profunda demais, o cansaço pesado demais, a alma quebrada demais? Se sim, então você precisa se lembrar de uma promessa poderosa de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele não é uma força, uma energia, uma ideia. Ele é uma pessoa divina, viva, sensível, presente, e Ele habita em você. Ele vê suas lágrimas, entende seus silêncios, interpreta seus suspiros. Quando Jesus estava prestes a partir,
Os discípulos estavam tomados pelo medo, e Jesus sabia disso. Por isso, prometeu alguém que não os deixaria órfãos, alguém que não só estaria ao lado deles, mas dentro deles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 18. Hoje o mesmo Espírito que foi enviado para os discípulos está com você, e especialmente à noite quando tudo silencia, quando os sentimentos se afloram, quando a solidão parece gritar, ele se manifesta como Consolador. Romanos 8, 26. Nos revela algo extraordinário. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você entende o que isso significa? Significa que quando você não sabe o que dizer, ele ora por você. Quando sua voz falha, ele intercede. Quando sua mente está confusa, ele organiza. Quando seu coração está partido, ele reconstrói. Ele é aquele que chega sem fazer barulho, toca onde ninguém pode tocar e diz em silêncio: eu estou aqui, eu cuido de você, eu não saio. Essa presença é real, e você pode experimentá-la ainda hoje. Basta um clamor sincero: Espírito Santo, vem, consola-me, envolve-me, eu preciso de ti. Às vezes não é cura que você precisa primeiro, nem resposta, nem mudança imediata. É consolo, é um abraço eterno, é alguém que te diga: você ainda é amado, mesmo assim. O Espírito Santo é o único que conhece você por completo e ainda assim decide permanecer. Ele sabe onde dói, sabe do que você se envergonha, sabe o que você tenta esconder e não recua. Ele se aproxima. E quando você se permite ser consolado por ele, algo muda por dentro. O choro continua vindo, talvez, mas já não é o mesmo choro. É o choro de quem está sendo curado. Hoje, antes de dormir, fale com o Espírito Santo, diga: Espírito de Deus, fica comigo esta noite, senta ao lado da minha cama, fala comigo no silêncio, consola-me, e creia, ele virá. Você não vai dormir sozinho, você não vai acordar da mesma forma. No próximo bloco vamos aprender com um profeta que escolheu confiar mesmo quando nada parecia dar certo. Abacuque, com sua oração sincera, nos ensinará como manter o louvor mesmo na ausência de sinais. Agora escreva nos comentários com fé e rendição: Espírito Santo, consola meu coração. Essa frase é um convite, uma abertura de alma. E se esta palavra falou contigo, clique em gostei. Alguém que hoje está sufocado pode encontrar consolo eterno por sua causa. A oração de confiança de Abacuque. Abacuque era um profeta inquieto. Ele olhava para o mundo ao seu redor e via injustiça, violência, silêncio, via o mal prosperar, o justo sofrer, e se perguntava: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque 1:2. Você já fez essa pergunta, já orou noite após noite esperando uma resposta, e tudo o que recebeu foi silêncio? Abacuque te entende. Ele também queria entender, ele também se sentia esquecido. Mas o livro, que começa com perguntas difíceis, termina com uma das declarações de fé mais profundas da Bíblia. No capítulo 3, versículo 17, ele escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta os campos, não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto é o retrato de alguém que aprendeu a confiar mesmo sem ver. Abacuque nos ensina que a fé não é esperar pelo melhor cenário, é escolher confiar mesmo quando tudo parece falhar. E essa oração, feita em um momento de escuridão, é perfeita para ser feita antes de dormir, porque ela não depende de emoções, não depende de boas notícias, ela nasce da decisão, mesmo que todavia, mesmo que o amanhã ainda pareça incerto, mesmo que o dinheiro não seja suficiente, mesmo que a resposta ainda não chegou, mesmo que as dores ainda estejam no corpo,
Todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse, todavia, é a ponte entre o desespero e a confiança. É o lugar onde você diz: eu não estou sentindo paz, mas eu declaro Paundi. Eu não estou vendo saída, mas eu declaro livramento. Eu não estou vivendo o milagre, mas eu declaro a fidelidade de Deus. Abacuque termina sua oração dizendo: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque 3:19. Em outras palavras, eu não apenas confiarei, eu vencerei. Deus não vai apenas me sustentar, Ele vai me erguer. E isso pode ser sua oração hoje mesmo com o coração cansado, mesmo sem flores ou frutos. Você pode se deitar dizendo: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender. Esse tipo de oração abre os céus, não por causa da força da sua fé, mas por causa da fidelidade daquele em quem você confia. Lembre-se, Deus não rejeita quem continua adorando. Em meio à ausência, Ele honra os que mesmo fracos permanecem crendo. No próximo bloco vamos olhar para o fim da história, não a nossa, mas a da humanidade. Você vai ver como a promessa de um novo céu e uma nova terra deve encher seu coração de esperança antes de cada noite, porque o melhor ainda está por vir. Agora, com convicção, escreva nos comentários: ainda que tudo falhe, eu confiarei no Senhor. Essa frase é sua arma contra a dúvida, sua oração de guerra e paz ao mesmo tempo. E se esta palavra falou com você, clique em gostei. Você pode, com um gesto simples, levar essa esperança a quem hoje está prestes a desistir. A promessa do novo céu e nova terra toda noite nos lembra de algo. As coisas têm fim, o dia termina, as forças se esgotam, os ciclos se encerram, e com isso vem o medo, medo do amanhã, medo de não conseguir, medo do que pode acontecer. Mas a palavra de Deus nos aponta para um final que não é assustador, é glorioso, um desfecho que não traz medo, mas esperança, uma promessa que brilha como luz em nossa escuridão. E vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. O apóstolo João escreveu isso enquanto exilado em uma ilha sozinho, perseguido sem garantias, mas ali Deus lhe mostra o fim de todas as dores, de todas as noites mal dormidas, de todas as lágrimas, uma nova realidade, um lugar onde a paz não é temporária, mas eterna. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Essa promessa precisa estar no seu coração toda vez que você se deitar com o coração abatido, quando os dias forem difíceis, quando as orações parecerem não passar do teto, quando o corpo estiver cansado e a alma exausta. Lembre-se, não termina aqui a sua história, não termina com a dor, o mundo não termina com a injustiça, a caminhada não termina com a doença. Jesus prometeu: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Essa é a esperança que deve embalar seu descanso. O melhor ainda está por vir. Você pode dormir hoje, lembrando que há um lugar sendo preparado. Jesus disse em João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Sim, Ele está preparando um lar, onde não haverá mais insônia, mais ansiedade, mais tristeza. Um lar onde a noite nunca mais virá, onde não haverá sol, nem lua, porque o próprio Deus será a luz. E até que esse dia chegue, você pode descansar, sabendo que está a caminho. O seu destino final é paz. O seu amanhã eterno é cura. O seu fim não será derrota, será glória. Essa promessa tem o poder de renovar suas forças, de fazer você levantar amanhã com os olhos no céu, e não apenas nos problemas, de te lembrar todos os dias que a caminhada vale a pena. Ore hoje assim: Senhor, obrigado porque minha dor tem limite, mas tua promessa é infinita. Obrigado porque o céu é real, e porque mesmo que o mundo seja duro, tu me reservas um futuro de paz eterna. Essa oração muda o foco. Ela tira o peso do agora
e coloca seus olhos no eterno. Ela é a almofada da alma que precisa descansar. No próximo bloco vamos meditar em um salmo que é o guarda da sua noite, o Salmo 121. Você vai descobrir por que aquele que te guarda jamais dorme e como isso te dá liberdade para finalmente descansar em paz. Agora, com fé viva, comente nos comentários: eu espero pelo novo céu e nova terra. Essa é a sua declaração de esperança eterna. E se esta mensagem te trouxe alívio, clique em gostei. Você pode acender uma luz no caminho de alguém que hoje só vê escuridão. Salmo 121. O guarda de Israel não dorme. Você já tentou dormir, mas sentiu que precisava vigiar tudo ao seu redor. Talvez a porta, talvez seus filhos, talvez seus pensamentos. Há noites em que o corpo se deita, mas a mente continua acordada porque o coração não se sente seguro. É nessas horas que o Salmo 121 se torna um abrigo, uma declaração de que você não precisa vigiar tudo, porque há um Deus que não dorme. O salmista começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. E responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 a 2. Essa pergunta e essa resposta são o resumo de uma alma em busca de segurança. Não era uma pergunta retórica, era o clamor de alguém que precisava descansar, mas não sabia como até lembrar de onde vem o socorro. O Salmo continua com a revelação mais poderosa para suas noites de inquietação. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, 3, 4. Você entendeu isso? Deus não dorme enquanto você fecha os olhos. Ele permanece acordado enquanto você suspira. Ele está cuidando. Enquanto você descansa, Ele está trabalhando. O salmista chama Deus de o guarda de Israel, e esse título é mais do que poético. Na antiguidade, um guarda noturno precisava manter os olhos abertos o tempo todo para proteger a cidade de qualquer ataque surpresa. Mas até os melhores guardas humanos falhavam. Deus não. Ele não cochila. Ele não se distrai. Ele vela por você com atenção total e amor eterno. Isso significa que você pode dormir, pode se entregar ao descanso, pode fechar os olhos sem medo, porque o Altíssimo está de sentinela. O Salmo segue com promessas preciosas. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmo 121, 5, 6. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 8. Veja que Deus não apenas cuida de você enquanto você anda, Ele também cuida quando você para, quando você dorme, quando você não vê. Este salmo é uma oração perfeita para ser feita todas as noites. Você pode recitá-lo em voz alta, pode meditá-lo em silêncio, ou simplesmente orar assim: Senhor, Tu és o meu guarda enquanto eu descanso. Eu confio que Tu estás de pé vigilante. Eu não preciso temer, eu não preciso controlar, eu posso dormir, porque Tu estás acordado. Essa verdade tem o poder de libertar sua mente, de desarmar sua alma, de te fazer dormir como uma criança segura nos braços do Pai. No próximo bloco vamos vestir a armadura de Deus, especialmente o escudo da fé. Você vai descobrir como declarar essa proteção espiritual. Antes de dormir, blinda sua alma contra os ataques noturnos e renova sua força para o dia seguinte. Agora, com confiança no cuidado divino, escreva nos comentários: o Senhor é quem me guarda. Essa frase é a sua senha de proteção, sua cobertura espiritual. E se esta palavra te trouxe segurança, clique em gostei, assim outros que estão acordados em vigilância solitária possam descansar, sabendo que o verdadeiro guarda não dorme. A armadura de Deus e o escudo da fé. Você já teve noites em que sentiu que estava travando uma batalha invisível? Pensamentos intensos, inquietações repentinas, medos que surgem do nada, uma sensação de opressão espiritual,
que você não sabe explicar. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. E é por isso que ao final do dia você precisa se revestir. Você precisa dormir com a armadura de Deus. Em Efésios 6, 11 e 18, o apóstolo Paulo nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Esse texto não é simbólico, é um chamado real. A guerra é invisível, mas os seus efeitos são sentidos. E uma das armas mais importantes que Paulo menciona é esta: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 16. O escudo da fé é a sua proteção mental e espiritual contra os ataques que tentam tirar sua paz. Mas atenção, ele não funciona automaticamente. Você precisa erguê-lo com intencionalidade. Você precisa declarar com a mente e com a boca: Senhor, eu confio em Ti. Eu levanto meu escudo. Nenhuma seta vai atingir meu coração nesta noite. Veja como a armadura completa funciona para sua noite. Cinto da verdade, firmeza contra as mentiras que sua mente tenta acreditar. Couraça da justiça, proteção para o coração, lembrando que você está perdoado e coberto pela justiça de Cristo, calçado do Evangelho da paz. A firmeza de quem caminha pela fé, mesmo no escuro, escudo da fé, defesa contra as acusações, os pensamentos destrutivos, o medo, capacete da salvação, proteção da mente, lembrança de que você pertence a Cristo, espada do Espírito, a palavra de Deus que corta as trevas e ilumina o interior, oração constante, a cobertura final que ativa toda a armadura. Dormir com essa consciência é dormir blindado, é deitar como um soldado que entrega o controle ao seu general, é descansar sabendo que enquanto você dorme, o céu guerreia por você. Ore assim hoje: Senhor, eu me revisto agora com a tua armadura, eu calço os teus caminhos, eu protejo meu coração com tua justiça, cubro minha mente com tua salvação, e levanto o escudo da fé. Nenhuma seta emocional, mental ou espiritual vai me ferir esta noite. Eu descanso em ti, como um soldado sob ordens do rei. Essa oração pode parecer simbólica, mas ela tem poder real. Você perceberá que os ataques noturnos enfraquecerão, que a mente se acalmará mais rápido, que a sua alma começará a se sentir segura, porque está protegida. No próximo bloco vamos falar da oração como arma contra o medo. Você vai entender que o medo não é apenas uma emoção, é uma sombra espiritual que se dissipa quando a luz da oração verdadeira acende no quarto. Agora, com ousadia espiritual, comente: eu levanto o escudo da fé. Essa frase é sua defesa, sua declaração de que você está armado com a presença de Deus. E se esta mensagem te fortaleceu, clique em gostei. Você pode ajudar alguém a levantar seu escudo hoje à noite e finalmente dormir em paz. A oração como arma contra o medo. O medo é uma presença silenciosa. Ele não bate a porta com barulho, mas entra devagar pelos pensamentos, pelas memórias, pelas preocupações. Ele se instala na mente e começa a sussurrar: e se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se você não conseguir? À noite esses sussurros se intensificam, porque o medo ama a escuridão. Mas há uma arma que o neutraliza, e essa arma é a oração. Filipenses 4, 6, 7. Já nos ensinou que quando oramos com súplica e gratidão, a paz de Deus guarda o coração. Mas hoje vamos além. A oração não é apenas um refúgio. Ela é um ataque. Ela é luz que invade as trevas, é fogo que consome a sombra, é escudo e espada ao mesmo tempo. Segundo Timóteo 1,7 nos diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, o medo não vem de Deus. Ele é um espírito, e como tal pode ser combatido espiritualmente. E como se combate um espírito? Orando,
declarando, repreendendo, confiando. Medo de dormir, medo de morrer, medo de não acordar, medo do futuro, medo de ficar sozinho. Tudo isso pode ser derrotado pela oração. Mas não qualquer oração, não a que apenas repete frases prontas. A oração que vence o medo é aquela que nasce da confiança. Uma oração como esta: Senhor, eu me recuso a dormir com medo. Ele não tem mais domínio sobre mim. Eu declaro agora que Tu és o meu refúgio. Toda voz de medo, de opressão, de pânico, eu repreendo em nome de Jesus. Vem Espírito Santo e ocupa este lugar. Que Tua paz reine, que o Teu amor me envolva, que o Teu poder me fortaleça. O medo paralisa, mas a oração movimenta o céu. O medo tira o sono, mas a oração prepara o travesseiro. O medo escurece, mas a oração acende. Não importa quantas vezes o medo tenha vencido suas noites, hoje pode ser diferente. Você pode decidir hoje. Quem vai habitar este quarto é o Espírito Santo, e onde ele está, o medo não pode permanecer. A palavra nos garante o perfeito amor, lança fora o medo. 1 João 4:18. E esse amor se manifesta quando você ora, quando você se entrega, quando você permite que Jesus ocupe o lugar que o medo vinha tomando. A partir de hoje, toda vez que o medo tentar entrar, responda com oração, mesmo que seja sussurrada, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja fraca. O medo reconhece quando há fé e ele foge. No próximo bloco vamos falar de Jesus, com um título que talvez você nunca tenha entendido tão profundamente: Príncipe da Paz. Você vai ver como o reinado dele começa no seu coração, especialmente durante a noite. Agora, com autoridade espiritual, escreva nos comentários: o medo não tem mais lugar na minha vida. Essa frase é a sua espada contra o inimigo invisível. E se esta mensagem te libertou, clique em gostei. Você pode ajudar alguém a vencer o medo, hoje, simplesmente entregando essa palavra através de um gesto de fé. Jesus, o Príncipe da Paz. Entre todos os títulos de Jesus nas Escrituras, há um que soa como um bálsamo, especialmente para quem vive noites inquietas: Príncipe da Paz. Isaías 9:6 profetizou sobre ele com estas palavras: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus, Forte Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse título não é decorativo. Ele não é chamado de Príncipe da Paz apenas porque promove harmonia entre as nações. Ele é o Príncipe da Paz porque domina onde reina o caos, porque onde ele entra o medo se curva, a ansiedade se cala, a mente repousa, o coração se aquieta. Jesus não veio apenas para resolver os nossos conflitos exteriores. Ele veio para reinar dentro de nós, na alma, nos pensamentos, no sono, no coração. Em João 14:27 ele diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba, Jesus não diz que dará paz. Ele diz que já deixou a paz. É uma herança, uma dádiva, mas é preciso recebê-la. É preciso dizer: Senhor, reina sobre meu coração, assume o trono da minha alma. Seja o meu príncipe da paz. O mundo oferece uma paz condicional, baseada em circunstâncias, mas a paz de Jesus não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela vem de quem ele é. Por isso você pode dormir hoje, sob um novo governo espiritual. Você pode declarar: aqui nesta casa, nesta mente, neste coração, quem reina é Jesus, e ele é o príncipe da paz. E onde ele reina, não há espaço para agitação, não há espaço para descontrole emocional, não há espaço para o inimigo, porque o trono está ocupado, e ocupado por aquele que acalma tempestades com uma palavra: paz. Não é ausência de luta, paz é saber quem está no controle. E se Jesus está no controle da sua vida, da sua casa, dos seus dias, então você pode se deitar agora mesmo e descansar, não por fuga, mas por fé, não por cansaço, mas por entrega. Ore hoje, como quem entrega as chaves do coração. Jesus entra e reina, assume o governo, toma meu corpo, minha mente, meus sentimentos.
Eu declaro que tu és o meu príncipe da paz. Reina em mim, reina nesta noite. A partir dessa oração, você não apenas terá momentos de paz, você viverá sob a paz, dormirá sob a paz, caminhará sob a paz. Porque onde o príncipe reina, a paz é constante. No próximo bloco vamos olhar para um versículo que é a promessa viva. O choro pode durar uma noite, mas há algo esperando por você na manhã. Algo que está a caminho, e você vai querer ouvir isso antes de dormir. Agora declare nos comentários com fé: Jesus reina no meu coração. Ele é o meu príncipe da paz. Essa frase não é apenas uma declaração, é uma transferência de governo espiritual. E se esta palavra te trouxe refrigério, clique em gostei. Ela pode fazer com que o príncipe da paz entre no quarto de alguém que agora mesmo está cercado por tempestades. Quando o choro dura à noite, há dores que não têm explicação, há noites que parecem intermináveis, choros que vêm sem palavras, sem controle, sem aviso. Mas a Bíblia, com a ternura de um pai que conhece os filhos, nos entrega uma promessa que tem atravessado os séculos como alívio para os corações partidos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Davi escreveu isso após ser livrado da morte, mas essa promessa não é apenas para ele, é para todos nós, para você que talvez está chorando agora, para você que tem passado por noites silenciosas, onde a única voz que escuta é a do seu próprio desespero. Sim, o choro pode durar. A Bíblia não diz que ele será evitado, não diz que a dor é proibida, ela apenas garante: ele tem prazo de validade, ele termina. O choro tem uma função, ele limpa, ele revela, ele ensina, mas ele não define seu amanhã. Enquanto você chora, Deus conta cada lágrima. Salmo 56, 8 diz: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não apenas vê, ele registra, guarda, valoriza. Ele trata cada lágrima como uma semente que aos olhos humanos cai no chão, mas aos olhos de Deus é plantada. E o que se planta com lágrimas, se colhe com alegria. A noite pode ser longa, mas ela tem fim, e quando o sol voltar a brilhar, ele virá trazendo cura, consolo, resposta, porque o Deus que permitiu o choro também promete enxugar cada lágrima. Apocalipse 21, 4 confirma isso. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Note, não é um anjo, não é outro. Alguém, é o próprio Deus que limpa, é o próprio Pai que se aproxima, olha nos seus olhos e diz: eu vi tudo, eu senti tudo. Agora descansa, vai passar. Hoje talvez sua alma esteja molhada por dentro, e talvez você vá dormir com o rosto ainda marcado pela dor. Mas ore assim: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te entrego esse choro. Eu declaro que minha noite tem hora para terminar e que minha alegria está a caminho, porque tu és fiel. Essa oração é mais do que consolo, é profecia, é fé. Em forma de lágrima, é uma semente que vai florescer. E pode acreditar, a alegria virá suave, como a brisa da manhã, virá forte como o sol, que rompe as trevas, virá porque o Senhor prometeu, e ele não mente. No próximo e último bloco deste estudo, vamos concluir esta jornada com um encerramento especial. Você será guiado para um momento final de entrega, esperança e chamado. Fique até o final, porque a última palavra de Deus hoje pode conter a chave que vai destrancar a porta da paz que você tanto precisa. Agora, com fé e esperança, escreva nos comentários: o choro está passando, a alegria está chegando. Essa frase é sua semente de fé. E se esta palavra alcançou o seu coração, clique em gostei. Ela pode ser a luz da manhã para alguém que ainda está chorando, e você pode ser a ponte para isso. Mas a alegria vem pela manhã. Quando Deus declara que a alegria vem pela manhã, Ele não está falando apenas de uma troca de horário. Ele está falando de um novo ciclo, de um novo respirar, de um recomeço que só Ele pode proporcionar. Depois da noite escura, depois do vale da sombra, depois da tempestade, a luz ressurge.
e com ela, a alegria. Mas essa alegria não é a euforia passageira do mundo, não é a alegria de um alívio momentâneo, é a alegria que nasce do encontro com o Deus da consolação, a alegria que sabe que o pior já passou, porque o Senhor esteve presente. O salmista em Salmo 30:5 não está apenas descrevendo um ciclo natural, está proclamando uma realidade espiritual. A noite representa os tempos difíceis, os desertos, as angústias silenciosas, mas amanhã, amanhã. Amanhã é o tempo em que Deus decide manifestar a sua bondade de forma visível. Você pode ter chorado ontem, pode ter gemido hoje, mas amanhã mesmo que ainda existam lutas, você perceberá que algo mudou dentro de você. A luz do céu invadiu seu interior, e essa luz ninguém apaga. Essa alegria que vem pela manhã é a certeza de que Deus permaneceu contigo durante toda a noite, é abrir os olhos e perceber que o mundo ainda é o mesmo, mas você não é mais porque orou, porque confiou, porque esperou, porque escolheu descansar ainda que com lágrimas. O inimigo quer te convencer de que a noite será eterna, mas Deus já está sussurrando ao seu coração. O dia está nascendo, a alegria está vindo. Eu estou contigo. E essa alegria não virá como prêmio para quem venceu a batalha com as próprias mãos, ela virá como graça para quem apenas se rendeu aos braços do Pai. Hoje, ao dormir, você pode dizer: Senhor, eu sei que minha noite está acabando. Mesmo que os problemas ainda existam, algo dentro de mim já está se levantando. Eu sinto que a alegria está vindo, e ela vem de ti. Não é sobre circunstâncias, é sobre fé, é sobre ter a coragem de crer que a mesma mão que te sustentou na noite escura, agora abre as cortinas da manhã. Talvez a maior alegria ainda não chegou, mas hoje você já pode sorrir por saber que ela está a caminho. E enquanto ela não vem por completo, você continua confiando, esperando, descansando, porque o Deus que te acompanhou no choro não falhará em te alegrar. No próximo e último bloco, você será guiado para um encerramento profético, uma chamada à ação, um momento de honra pela sua permanência até aqui, e um convite para viver a partir de agora uma nova realidade de paz com Deus. Agora, com fé no amanhecer, comente nos comentários: a minha alegria vem do Senhor. Essa é a sua resposta espiritual ao fim da noite. E se esta palavra te deu esperança, clique em gostei. Você pode ser o raiar da manhã na vida de alguém que ainda pensa que o choro é eterno. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, preciso te dizer algo que vai além das palavras. Você é especial, porque poucos permanecem até o fim. Poucos suportam ouvir, refletir, mergulhar tão fundo em um conteúdo que exige silêncio interior, entrega e fé. Mas você ficou, e por isso você faz parte dos escolhidos que Deus está despertando para uma nova realidade de descanso e intimidade com Ele. Ao longo deste estudo, você caminhou por vales escuros, orou com profetas cansados, louvou em prisões, chorou com mulheres rejeitadas, tocou em Jesus, foi tocado pelo Espírito Santo e conheceu o esconderijo do Altíssimo. Mas nada disso foi por acaso, foi um chamado, um cuidado, uma preparação, porque a partir de hoje, você não vai mais dormir da mesma forma, você não é mais o mesmo. Agora você entende que a oração é o seu escudo. O silêncio de Deus não é abandono. A presença de Jesus é mais real do que os ventos contrários. O Espírito Santo está contigo até nas madrugadas mais frias, e que o Deus que não dorme guarda você, enquanto você dorme. Hoje você foi revestido com a armadura espiritual, foi envolvido pela promessa do novo céu e nova terra, foi lembrado de que a alegria vem e já está vindo, e mais do que isso, foi convidado a viver sob o reinado do Príncipe da Paz. Por isso, neste momento final, eu quero te pedir que comente a seguinte frase: se você chegou até aqui, eu sou um dos que permaneceram até o fim. Escreva isso para que eu saiba quem são os que não desistiram, quem são os corajosos, os famintos de Deus,
os sedentos por descanso verdadeiro. Esses nomes eu levarei em oração porque vocês são parte de algo que o céu está levantando, um povo que não vive mais pelas emoções, mas pela fé. E agora quero fazer um pedido, mas não como criador de conteúdo, e sim como irmão em Cristo. Compartilhe este vídeo. Alguém que você ama pode estar sofrendo agora, talvez sorrindo por fora, mas à beira de um colapso por dentro. E você tem nas mãos algo que pode salvar uma alma, impedir uma depressão, restaurar uma fé. Enviar este vídeo pode ser o maior ato de evangelismo que você fez nos últimos tempos. Também te convido a se inscrever neste canal, porque aqui você tem um lugar de refúgio. Para muitos este canal é como uma igreja digital, um poço de águas vivas no meio do deserto. E se você ainda não faz parte, você está perdendo alimento espiritual. Inscreva-se, ative o sininho e venha caminhar conosco. Se você já é inscrito, saiba que você é parte de uma missão maior do que imagina. Você está ajudando a espalhar consolo, esperança e fé a milhares que já não têm mais onde buscar abrigo. E por fim, antes de encerrar o vídeo, fique em silêncio por alguns minutos. Não pause, não corra para outra aba, feche os olhos e agradeça. Agradeça por essa noite, pelo consolo, pela presença, pelo toque de Deus. Dedique palavras de louvor a Jesus. Ele está te ouvindo agora. E enquanto você adora algo invisível, está sendo quebrado. Correntes estão caindo. A paz está descendo. A alegria está se aproximando. E a sua alma está descansando. Que a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Que o Espírito Santo te envolva. E que o Deus que não dorme continue te guardando hoje e para sempre. Amém. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui, acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual, 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 jornada espiritual.